E aí pessoal, beleza? Vou contar uma situação pra vocês que ocorreu ontem que me chateou bastante e fiquei realmente com pena do rapaz. Um rádio amador, que eu não vou citar nome, ele está com um IC7000, o carro dele. É um Corolla. E o Corolla, eu vou falar o que aconteceu com o rádio. O IC7000 novinho apagou. Amigo meu foi lá em casa correndo e falei pra ele: eu não mexo com HF, banda corrida, eu só lido com rádio PX. Ele: pô, só dá uma olhada pra mim, faz aí uma análise e tal. Eu falei: tá bom, vou te passar aqui o telefone do Aguiar ou do Ivo, você se vira e eu vou ver aqui a possível causa para que você possa preparar o seu psicológico, porque esse rádio é uma tecnologia avançada, é um rádio que a manutenção não é barata, a coisinha dele é muito cara. Aí, ao invés de mexer no rádio, eu comecei a procurar algumas razões no veículo, porque eu já passei por uma situação muito parecida com o VR9000, não, com o Alan 8001. Então eu comecei a fazer as medições do carro, fiz a instalação de um componente que eu tenho no alternador para poder fazer a medida e achei o defeito. Acontece que alguns alternadores, em determinado ponto de uso, eles apresentam a voltagem correta, não cai a voltagem quando você faz os testes, liga farol, liga freio, som, módulo de potência, não cai a voltagem, fica ali em cima. Só que ele não te oferece amperagem, ele vai consumindo da bateria a amperagem dela e não cai a voltagem. Pô, mas e aí? E aí que ele liga todos os aparelhos. Ele liga todos os aparelhos, mas ele danifica a central eletrônica, danifica o CD do painel, CD player, danifica seu rádio PX, danifica seu rádio HF. No meu, eu tive um Escort XR3 que apareceu com esse problema. E perdi o meu Alan 8001. Ele literalmente ressecou todos os capacitores, deu pau no PLL, deu pau em tudo. A despesa que eu ia ter com o rádio, mesmo sendo pra mim, arrumando devagar e mesmo com peça de sucata, ficaria maior do que se eu tivesse que vender ele, as peças dele que sobraram, e depois comprar outro. Foi o que eu fiz. Eu vendi painel, que o painel era novo, vendi dissipador de calor, vendi alguns componentes que sobraram na placa, mas o resto, perdi o rádio, literalmente. E eu acredito que esse meu camarada, que eu não vou citar nome, ele vai procurar ou o Ivo ou o Aguiar, foram os dois contatos que passei, o Ivan lá do Rio também. Então ele vai procurar os meninos para poder ver se tem alguma saída. Eu fiquei triste com isso, porque saindo lá de casa, o carro dele morreu perto da padaria, na rua de baixo. Ele me ligou: alemão, tô com um problema aqui, agora meu carro não quer pegar. Falei: agora complicou. Fui lá ver o que estava acontecendo, a gente encostou o carro e já tinha ido a central pro cacete. Então assim, o prejuízo que ele vai ter com esse alternador foi uma coisa rápida. De repente parou de funcionar. De repente. Esse defeito ele aparece e o prejuízo decorrente dele é muito rápido. É muito complicado eu convencer uma pessoa a ocasionalmente tirar o alternador do carro dela, que aparentemente não apresenta um problema, para fazer um teste desse, porque é o segundo caso que eu vejo na vida. Eu não mexo com alternador, entendeu? Mas é o segundo caso que eu vejo na vida. Talvez seja um defeito mais comum e eu esteja vendo isso só 2 vezes na vida, porque eu só passei por isso uma vez e vi agora. Eu não conserto alternador, então não posso fazer um juízo de valor, né? Eu não posso falar: todo alternador faz isso. Não, só vi 2 na vida. Então, e é muito difícil falar pra você: ó, de tanto em tanto tempo, faz um teste no seu alternador, tira ele, põe na bancada da Bosch, faz os testes lá e vê se tá tendo caco, porque eu não sei se isso procede em sentido amplo
todos os carros, todas as marcas. Mesmo porque o alternador que estava no meu XR3 era um alternador de 140 amperes do Tempra. Na época que meu carro tinha muito módulo de potência, tinha uma sonzeira danada. E foi o prejuízo que eu tomei por causa disso, mas assim, por quê, né? Será que foi esse o prejuízo? Sendo que o carro que apresentou esse problema no alternador foi um Corolla. Não vi nenhuma proximidade da marca do alternador, que eu não vou citar a marca, porque são duas marcas distintas. Eu não posso chegar aqui denegrir na marca, entendeu? Por causa de um defeito que eu nem sei se é recorrente. Então, fica a dica pra vocês aí, se de repente o rádio de vocês queimar aí numa estação móvel, dá uma olhada no estator, no rotor. Tem que ter uma mesa de teste, né? Aqui fora tem um cara que a gente chama de japonês, e ele tem uma bancada de teste. Chamei o Japa, tinha que chamar o guincho, né? Chamar um bolão, amigo meu do guincho, pra levar ele lá no Japa. Levou no Japa, chegou lá, o Japa desmanchou o alternador dele, trocou uma porrada de coisa, sobrou pouco, né? Sobrou só carcaça. O Japa é muito parecido comigo, deu problema, joga essa porra fora com a outra, entendeu? Também não gosto não, tomou um prejuízo. Eu tenho certeza que o prejuízo que ele tomou no rádio vai ser grande, porque tudo no IC7000 é caro, tudo. Cara, eu tiro o prejuízo dele pelo meu, perdi o rádio, entendeu? Então, vou desejar boa sorte aí. Se acontecer alguma coisa dessa com você, ou se o seu alternador estiver carregando pouco, você já sabe que pode ser regulador de voltagem, pode ser escova. Mas e quando o negócio está carregando direito e tá com, ou melhor, quando o negócio está com a voltagem certa e não está carregando direito, sabe? Não, é um defeito muito esquisito. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês, queria desabafar isso com vocês. Fiquei muito triste. Cara, o carro, o Corolla, não é dele. Ele é representante comercial. Ele é radioamador, classe A, amigão meu, cara novinho, não tem 25 anos, mora em Belo Horizonte, amigaço, parceirão de longas datas. Se tornou radioamador tem pouco tempo, um cara experimentador, gosta muito de fotografia, gosta muito dos modos digitais. Juntou grana por muitos meses para poder comprar esse rádio. Durou um dia o rádio, sacanagem, tá bom? Então, boa sorte para você que tá instalando seu rádio na estação base, mais ainda na estação móvel, consciente aí de que essas intempéries aí da natureza podem te causar algum problema se você largar o rádio conectado, ou mesmo você pode ser refém aí de um problema no seu carro sem ter noção. Eu fiquei chateado porque carro novo, o meu na época não era carro novo, mesmo defeito, alternador novo, sabe? Tipo assim, um azar danado, você tá andando na rua, torcer o pé, quebrar o pé e do nada. Foi isso aí, tá bom? Eu não tenho o que dizer, fiquei chateado mesmo, fiquei bem chateado. Fui pra academia ontem, fiquei pedalando pensando nisso. É a mesma coisa que você ter uma vida estabilizada, direitinha, arrumadinha, fazendo paralelo, meio pesado, mas é isso aí. Você tem uma vida acertadinha, bonitinha, direitinho, e você tem o seu salário, você tem o seu carrinho, sua casa. De repente acontece um acidente, você vai atropelar uma pessoa ou bate num carro desses importados aí, você não tem seguro. Aí a sua vida que estava certinha, bonitinha, arrumadinha, te tira da vida da sua zona de conforto. Aí seu carro você não tem mais, seu salário que já é pouco vai estar comprometido em pagar a conta que você gerou sem querer e de repente consertar seu carro, sabe? São os acidentes, né, que eu falo assim, que podem ocorrer na sua vida que normalmente a gente não percebe. Então, é isso aí, sorte pro cara. Eu tive um azar disso uma vez também. E é isso que eu tinha que falar com vocês, tá bom? Tô muito triste e angustiado porque eu me pus no lugar dele. Já passei por isso. Posso dizer que eu tô angustiado porque toda vez que eu penso nisso me dá aquela coisa no estômago ruim. É só você lembrar de uma coisa que aconteceu contigo muito ruim, muito triste, que você vai sentir aquela angústia e tal. E foi o que aconteceu comigo ontem, tá bom? Fiquei muito chateado. Não conseguia parar de pensar nisso. Eu tinha que falar com vocês, tá bom? Um abraço. Desculpa aí o desabafo, mas prejuízo todo mundo pode ter sem querer, tá bom? Fiquem todos com Deus. Se quiser, dá o seu like aí. Um abraço.